Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre variação de temperatura. Se você ainda não assistiu nossa aula sobre conversão de temperatura, vou sugerir aqui. E o pessoal confunde muito variação de temperatura com conversão de temperatura em outra. Assista as duas videoaulas para ver a diferença, mas a fórmula é bem parecida, mas não é igual, certo? E se você quiser saber mais sobre termologia, ó, vá lá no final da videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas aqui, professor, direto ao assunto e sem enrolação. Como é que a gente faz a variação de temperatura? Tem essa fórmula aqui, que é o quê? A variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Tudo bem? O que é variação de temperatura? É a diferença entre a temperatura final e a inicial, certo? Vamos aprender na prática? Na prática você vai entender bem direitinho como eu vou usar essa fórmula. Vamos lá? Assista a questão 1 e a questão 2, que elas têm uma diferençazinha que vai ser interessante você perceber, certo? Ó, sabendo que a temperatura variou, se variou, você não pode usar a fórmula daquela videoaula passada que eu sugeri aqui. Você vai ter que usar esta fórmula aqui, que eu vou até deixar aqui aparecendo. Ó. Sabendo que a temperatura variou, a grande questão aqui é essa palavra, variou 50 graus Celsius, quanto foi essa variação em Fahrenheit e em Kelvin? Se ela variou 50, não importa, mas só para você ter ideia do que aconteceu aqui, se ela variou 50, ela pode ter ido de 30 para 80, porque 80 menos 30 é 50. Ela pode ter saído de 150 para 200, porque 200 menos 150 dá 50. Então variou 50. Pode ter saído do zero e ido para 50, porque 50 menos 0 é 50. Então ela variou 50, certo? Aí ele quer 50 graus Celsius. Ele quer essa variação em Fahrenheit e em Kelvin. Então, vamos lá. Vou botar primeiro o quê? De Celsius para Fahrenheit, certo? Ó, Celsius, Fahrenheit. Então, a variação de temperatura em Celsius, que foi quanto? Vou já botar direto aqui na fórmula. 50, ó, variação em Celsius foi 50, ó, 50 graus Celsius sobre 5, certo? É igual, ó, é igual o quê? Variação de temperatura é igual variação, o símbolo da variação é esse triângulozinho, ó. Variação, temperatura em Fahrenheit sobre 9, tudo bem? Pessoal, a galera tem muita dificuldade em simplificar a fração. E sempre que eu faço isso nas questões, nas videoaulas, os alunos reclamam. Mas nessa questão aqui vai ser fácil, ó. Sempre que eu tiver uma fração que eu der para simplificar, eu simplifico, ó. Exemplo, dá para simplificar por 5 e por 5, ó. Porque 5 dividido por 5 dá 1. E 50 dividido por 5 dá 10, certo? Então essa fração, em vez de 50 sobre 5, eu posso deixar 10 sobre 1, certo? Não tem problema nenhum, né? Até aqui. E agora eu faço o quê? Quando eu tenho uma fração igual a outra, eu posso fazer meio pelos extremos, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, 1 vezes variação de temperatura. Então, 1 vezes variação de temperatura vai dar variação de temperatura, ó, certo? Porque a multiplicação por 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, inclusive essa letra aqui, né? É igual a quanto? 9 vezes 50? Não, 9 vezes 10. 9 vezes 10 dá 90. Então, a variação de temperatura em Fahrenheit é 90 graus Fahrenheit. Tudo bem? Então, ele pediu em Fahrenheit e agora ele pediu também o quê? Em Kelvin, certo? Então, eu vou transformar de Fahrenheit, desculpe, de Celsius para Kelvin. Pessoal, uma dicasinha. Sempre que você for transformar de variação, certo? Variação de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, sempre vai dar a mesma. Então já sei que a resposta vai dar 50. Mas por quê, ó? Quando você pega a fórmula e você coloca aqui, ó, variação de temperatura em Kelvin sobre 5, tá vendo? É igual a variação de Celsius, né? É igual a variação de temperatura em Kelvin. Então, sobre 5. Ó. Variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Como os dois estão sobre 5, você corta. E ficou o quê? Variação de temperatura em Celsius é igual a variação de temperatura em Kelvin. Então, elas sempre são iguais. Então, quanto seria essa variação de temperatura em Kelvin? Variação de temperatura em Kelvin é igual a quanto? É igual a de Celsius, que é quanto? 50. Certo? 50 Kelvin. Cuidado para não botar grau Kelvin, certo? Kelvin é a escala absoluta e ela não fala de grau. É só Kelvin. Aqui é graus Fahrenheit. Aqui é Kelvin. 50 Kelvin. Não fala grau, certo? Então,
transformar a variação de temperatura em Celsius para Kelvin é o mais fácil do mundo. Porque se eu dei a variação em Celsius, que é 50, então Kelvin é 50 também, certo? 50 Kelvin. Agora eu vou fazer a questão 2. Agora vamos ver a diferença para a questão 2. Uma panela com água é aquecida de 60 graus Fahrenheit para 100 graus Fahrenheit, certo? Qual a variação sofrida pela água nas escalas Celsius e Kelvin? Pessoal, nessa questão ele não deu a variação direto. A variação é a temperatura final menos a inicial, ó. A água foi aquecida, ela estava a 60 graus Fahrenheit e ela foi aquecida de 60 graus Fahrenheit para 100 graus Fahrenheit. Então, se ela saiu de 60 e chegou em 100, ela variou quanto? Variou 40, que é 100 menos 60. Então, primeiro passo aqui era você saber a variação de temperatura, no caso aqui é em Fahrenheit, que é quanto? 100 menos 60 dá 40 graus Fahrenheit, certo? Primeiro passo é esse. Agora que eu sei a variação, aí eu posso fazer a conversão. Quanto variou em Celsius e em Kelvin. Só um detalhe, pessoal. Lembrando que nessa questão, na questão 1, ele já deu a variação, ó, variou 50. Nessa não, ele disse que a água aqueceu de 60 para 100. Aí você tem que pensar, de 60 para 100, a variação foi 40, que é 100 menos 60. Aqui ele já deu a variação direto. Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha nas questões, certo? Então vamos lá. Qual a variação sofrida pela água na escala Celsius? Então, vamos lá. Variação de temperatura em Celsius sobre 5, não é isso? É igual a variação de temperatura em Fahrenheit, que eu já vou botar direto aqui, ó, que deu 40 sobre 9. Nessa questão aqui não dá para simplificar essa fração, certo? Aqui só dá para simplificar por 5, por 4, por 2, e aqui só dá por 3, certo? E por 9. Então não dá para simplificar. Então faço direto, meu pelos extremos. Como é que é? Quando tem uma igualdade entre duas frações, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então 9 vezes essa variação vai dar 9 vezes a variação, ó, em Celsius, que é igual a esse vezes esse. 40 vezes 5 dá 200, ó. 5 vezes 40, ou 40 vezes 5, certo? Vai dar 200. E agora, para achar a variação de temperatura em Celsius, eu passo esse 9 que está multiplicando, passo para o outro lado o quê? Dividindo. Então, variação de temperatura em Celsius é igual a 200 dividido por 9. Então, variação de temperatura em Celsius. Pessoal, quem não sabe dividir, quando o número dá com vírgula, decimal, eu vou sugerir aqui, certo? Que eu vou fazer isso aqui direto, para a gente não perder tempo fazendo a divisão. Então, dá 22,22222, dá uma dízima. Então, posso usar 22,2 e um tracinho em cima para fazer que é vírgula, certo? Graus Celsius. Lembrando que aqui era em Celsius. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que a variação da temperatura em Celsius é igual a em Kelvin. Então, se eu fizer a mesma conta aqui para Kelvin, eu vou encontrar o mesmo valor para Celsius. A variação de temperatura deu quanto aqui, ó? Em Celsius, 22,222. Se eu fizer agora a variação de temperatura em Kelvin, vai dar a mesma coisa, né? Como a gente aprendeu, ó. Então, posso fazer variação usando a fórmula lá. Ó. Vou pegar a fórmula de novo. Eu vou pegar agora variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação em Kelvin sobre 5. Porque eu quero agora em Kelvin, né? Fiz em Celsius, achei, agora em Kelvin. Então, ó, variação de temperatura em Fahrenheit deu 40, já vou botar direto, sobre 9, que a fórmula é sobre 9, né? Ó, variação em Fahrenheit sobre 9 é igual ao quê? Variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Olha o que vai acontecer, a mesma coisa, ó, meio pelos extremos, ó, 9 vezes variação de Kelvin, então vai dar 9 variação de Kelvin, é igual a 40 vezes 5, dá quanto? 200, não é isso? Passo o 9 para o outro lado dividindo, então variação de temperatura em Kelvin é igual a 200, aí sobre, passo o 9 dividindo, e 200 dividido por 9 vai dar aqui a mesma coisa, ó, certo? Temperatura, variação de temperatura em Kelvin vai dar 22,22222, uma dízima, então você bota esse tracinho aqui para dizer que é, repetindo, certo? Que é uma dízima. Então aqui a gente bota Kelvin. Cuidado para botar grau Kelvin, que não existe grau Kelvin, certo? Kelvin é uma escala absoluta. Existe grau Fahrenheit e grau Celsius, mas Kelvin não. Pronto, deu a mesma coisa, certo? Eu nem precisava fazer as duas, mas eu fiz para você ver que dava a mesma coisa mesmo, certo? Bom, pessoal, então, até a próxima aula. Assista o resto da playlist. Obrigado.